Fala galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro novamente, porque tem informação, a bruxa está solta na Toca da Raposa, a bruxa está solta no time do lado azul de Belo Horizonte, rapaziada, e isso está esquentando ainda mais o clássico da volta. Já teve anúncio de Sampaoli, que a torcida do Atlético ficou eufórica. O Cruzeiro já está bem tranquilo com 2-0, mas temos duas informações que podem preocupar o torcedor cruzeirense e vamos falar um pouquinho sobre isso, beleza? Mas antes, se inscreve no canal, galera. Deixa o like, ativa o sininho, hype esse vídeo. Cara, vai me ajudar demais a crescer. Tô fazendo vídeo todos os dias pra vocês aqui. Falando de Galo, falando de Cruzeiro, principalmente esses dois times de Minas, mas também falando de futebol no geral, beleza? Então se inscreve aí. Além disso, na descrição desse vídeo tem todas as minhas redes sociais. Se vocês quiserem seguir lá também, faço vídeo de futebol todos os dias lá também, beleza? Bora, vamos falar um pouquinho. Tem duas informações. A primeira é Caio Jorge, do Cruzeiro, sofre lesão e é cortado da seleção brasileira. Caio Jorge foi cortado, ou seja, não viaja à Bolívia e não vai jogar contra a Bolívia na terça-feira. A informação que foi dada. Aqui, segundo o central da Toca, do Leonardo Gimenez e Samuel Venâncio, o artilheiro do Brasileirão, atacante do Cruzeiro, estreou no segundo tempo da goleada pelo Chile, no Maracanã, mas não será opção diante da Bolívia. O atacante Caio Jorge do Cruzeiro foi cortado na tarde dessa sexta-feira. Após o 3-0, pelas eliminatórias, o centroavante sentiu uma lesão muscular e não será opção para a última rodada do torneio classificatório. Para o lugar do Caio Jorge, o técnico Carlo Ancelotti convocou o meia Andreas Pereira do Palmeiras, tá? O próximo jogo do Brasil em El Alto, na Bolívia, 4.150 metros de altitude, é a última rodada das eliminatórias. Outro zagueiro do Cruzeiro para o duelo, o Fabrício Bruno, seguirá normalmente no comando de Carlo Ancelotti. O corte do Caio Jorge ocorreu às vésperas do jogo mais importante do Cruzeiro no ano, que é contra o Galo, né, 7h30 em Brasília, na próxima quinta-feira, no Mineirão. Pelo segundo jogo da Copa do Brasil. Em sua melhor fase na carreira, o artilheiro do Cruzeiro na temporada com 18 gols e 5 assistências em 31 jogos, além de ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols. Ele jogou 25 minutos ontem. O João Pedro teve até vomitou. Isso foi um problema e o Caio Jorge está cortado. Preocupa. Vamos falar sobre isso. Também. Mas antes, temos outra notícia. Outra péssima notícia para o torcedor cruzeirense. Outra baixa. No início da tarde de sexta-feira, o Cruzeiro informou que o meia Matheus Pereira reclamou de um incômodo muscular na panturrilha esquerda após o treinamento da Toca da Raposa. Ele será submetido a exames. Ao lado de Caio Jorge, Matheus Pereira foi uma das melhores duplas de ataque do Brasil, verdade. O camisa 10 conta com 5 gols e 8 assistências em 34 jogos nessa temporada. Então, Caio Jorge sentiu uma lesão muscular e Matheus Pereira sentiu um incômodo na panturrilha esquerda. E ambos preocupam para o clássico contra o Atlético. Independente disso, antes da gente entrar nisso, a gente sempre fala, né, que seleção é foda, que seleção pode gerar lesão, seleção pode gerar preocupação, seleção é complicado por esses fatores, né, porque é um outro tipo de treinamento, um outro técnico, outro ambiente, todo mundo quer se doar ao máximo, porque é a seleção brasileira, e você quer estar na Copa do Mundo, né, é a seleção brasileira, você quer estar na Copa do Mundo, você vai se doar ao máximo. Então, é sempre importantíssimo se doar, os jogadores gostam muito disso e faz, total sentido. E pro clássico, cara, falando especificamente pro clássico, gente, é uma situação horrível pro Cruzeiro. Horrível. Dois dos seus principais jogadores, ou melhor, os dois principais jogadores do seu time se machucam às vésperas de um clássico que estava bem encaminhado. Isso é horrível, porque o Caio Jorge talvez seja o cara mais decisivo da temporada no futebol brasileiro. É o melhor jogador do Cruzeiro da temporada. É o cara mais falado no Brasil. É o destaque da competição. O melhor jogador do campeonato. Então, assim, tá fazendo gol de tudo quanto é jeito. Estreou ontem pela seleção brasileira contra o Chile. Cara, muitos quesitos positivos. E perder esse tipo de jogador que é decisivo, o Matheus Pereira também que é decisivo, é terrível pro Cruzeiro.
Porque os reservas são o Gabigol, e aí pode ser o Eduardo, enfim, pode ser outros jogadores que ele tem as novas alternativas que chegaram, mas não é do mesmo nível, porque isso quer dizer que os caras são ruins? Não, só quer dizer que o nível da dupla do Cruzeiro hoje é muito alto. O nível de Matheus Pereira e Caio Jorge é muito alto. Então é uma perda horrenda, terrível. E isso não só em campo, não só em relação à qualidade técnica, não só em relação ao resultado que entrega, mas também animicamente. Animicamente é horrível pro Cruzeiro. O ambiente do Cruzeiro, quando perde dois jogadores desse nível, é óbvio que dá uma balada. Isso não quer dizer que vai perder, isso não quer dizer que vai jogar mal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é óbvio que você sente. São dois dos seus companheiros, dois dos seus principais companheiros e os caras mais decisivos do seu time na temporada. É óbvio que você fala, porra, caralho, peraí. Mas, pelo menos, o Cruzeiro está com um resultado positivo. O Cruzeiro está com 2-0 na frente, ganhando do rival na casa do Galo, né? Então, assim, o Cruzeiro, ele vive essa situação, mas olhando pela ótica positiva, é um 2-0. E a defesa do Cruzeiro, ela é muito sólida. A defesa do Cruzeiro, ela é muito boa. A defesa do Cruzeiro sofre pouquíssimos gols. Pouquíssimos gols. Mas o lado do Atlético, que tava muito para baixo, que tava na decrescente, que tava muito abalado, chegou o Sampaoli e deu um up no ambiente. Isso quer dizer que vai jogar bem? Não. Isso quer dizer que o Atlético vai ganhar o jogo? Não. Isso quer dizer que o Atlético vai classificar? Também não, gente. Só que, animicamente, o Atlético, ele deu uma melhorada. O ambiente do Atlético deu uma guinada. Taticamente, acho que o Atlético vai ser melhor que o último Atlético contra o Cruzeiro. O Cruzeiro provavelmente é o mesmo. O que perde agora são duas das suas principais peças ofensivas. As duas principais peças que machucam os adversários. Dois caras que têm feito muitos gols e decidiram muitas partidas. O Caio Jorge fez um gol, por mais que o Fabrício Bruno foi o cara da partida contra o Galo. Então, assim, eu acho que o Cruzeirense tem que ter calma, tem que ter pezinho no chão. Sim, é um ponto a mais de atenção. Sim, dois problemas a mais pro Cruzeiro, dois problemaços pro Cruzeiro contra o Atlético. Mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque o Cruzeirense tem que lembrar que defensivamente o Cruzeiro é muito bom. O Cruzeiro é muito sólido e o Cruzeiro é muito compacto. Entrar na defesa do Cruzeiro é muito difícil. E isso é um grande problema pro Atlético lidar. E tá todo mundo saudável neste momento na defesa do Cruzeiro. Vamos saber, às vezes eles voltam a tempo. A gente tá partindo do princípio que eles não jogam o clássico, né? E se jogarem, pode até jogar no clássico sacrifício. Mas pro Caio Jorge ser cortado, a chance dele recuperar em uma semana é muito pequena. É muito pequena. O Matheus Pereira é um incômodo, pode sim jogar. Mas o Caio Jorge, a chance é muito pequena, pelo que a gente entende e sabe como funcionam essas lesões musculares do futebol hoje. E beleza, ainda tem jogo, o Cruzeiro tá na frente, o Cruzeiro e o Cruzeirense, né, podem ficar ainda positivos, porque tem mais time hoje que o Atlético, é um time mais arrumado que o Atlético, mas sim, são duas baixas muito grandes e que, o que eu falei, né, ainda acho que continua 90%, tava falando, porra, é um pouco a mais de 90%, um pouco menos, acho que continua no 90% ali, que o Cruzeiro tem muita chance, ainda mais que decide em casa, na frente do seu torcedor. Mas, com certeza, tem que levar em consideração o lado do Atlético. É um ânimo a mais. É uma esperança a mais. E o Atlético adora isso. E o atleticano também. Isso não quer dizer que vai passar, gente. Pelo contrário, não tem nada a ver. Mas é duas baixas importantes. Mas o Leonardo Jardim tem um tempo até lá para trabalhar e ainda se arrumar ou colocar esses caras para jogar no time do Cruzeiro contra o Galo. Beleza? Você, o que você acha dessas lesões aí? Se preocupa? Vocês estão nervosos? Deixa aqui nos comentários que eu queria ouvir vocês também, beleza? Tamo junto, galera, é nóis.